Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo de hoje, gostaria de estar falando com vocês sobre o seguinte tema: os segredos na genealogia de Jesus Cristo. Primeiramente, gostaria de trazer para vocês aqui a etimologia, o significado da palavra genealogia. Bom, a palavra genealogia vem do grego, ou melhor dizendo, vem de duas palavras gregas, gênea e logos. Ou seja, genealogia significa o estudo das origens da família. Aqui no Evangelho que escreveu segundo Mateus, no capítulo 1, nós vemos aqui Mateus traçando a genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele inicia o seu Evangelho da seguinte forma: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Muito provavelmente, o evangelista Mateus, quando escreve o evangelho que leva o seu nome, ele conseguiu esta lista de nomes dos familiares, dos ancestrais de Jesus, muito provavelmente através de registros públicos que eram comum haver até antes do ano 70 depois de Cristo. Muitas pessoas, ao lerem o evangelho que escreveu Mateus, costumam pular essa parte aqui da genealogia de Jesus, costumam não ler, mas podemos aprender aqui nesta genealogia de Jesus bastante lições importantes que podemos extrair destes versículos, os quais iremos ver a partir deste momento. Ao lermos a genealogia de Jesus, podemos identificar três grupos listados na genealogia de Jesus Cristo. O primeiro grupo é o grupo dos patriarcas, onde se destacam os patriarcas, os primeiros cabeças da família que gerou todos os descendentes, todos os ancestrais, melhor dizendo, de Jesus. E podemos encabeçar essa lista como faz Mateus, citando o nome de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, né? Então a gente vemos aqui que a primeira parte, o primeiro grupo da lista da genealogia de Jesus trata dos patriarcas, os quais foram pessoas proeminentes da história do povo hebreu, o povo que deu origem aos judeus, do qual Jesus fez parte da sua vida. Depois vemos um segundo grupo aqui, que são o grupo dos reis. Podemos encabeçar essa lista aqui com o rei Davi, que é o maior rei da história da nação de Israel, seguido por Salomão, o homem mais sábio que o mundo já conheceu. E a lista vai seguindo com outros nomes, como Roboão, Josafá, Jorão, Uzias, Manassés, Ezequias, enfim, são os descendentes reais do rei Davi. E Mateus fez questão de relacionar o nome do rei Davi aqui, né, na linhagem de Jesus, para justamente enfatizar que Jesus vinha de uma linhagem real. E como descendente de Davi, ele seria o Messias prometido. Depois nós vemos aqui um terceiro grupo de pessoas, e aqui esse terceiro grupo é um grupo que veio depois do exílio babilônico. E nós vemos um grupo aqui de pessoas mais mistas, entre pessoas um pouco mais proeminentes, até chegando próximo a José, que vai transmitindo a ideia de pessoas mais menos conhecidas, menos importantes. Então nós vemos aqui na genealogia de Mateus aqui, que a lista começa com Abraão lá em cima, encabeçada com o patriarca Abraão, que foi quem originou a nação hebreia, a nação dos hebreus, do qual vieram os reis, vieram o rei Davi. E depois nós vemos terminando essa genealogia com pessoas mais simples, pessoas mais humildes. Então nós vemos ali que a genealogia de Jesus começa com pessoas importantes e vai tendo uma escala entre pessoas importantes e menos importantes, até chegar em José. E nós vemos que José era um homem relativamente pobre, uma pessoa simples,
era um carpinteiro. Em comparação aos seus ancestrais, ele era uma pessoa mais simples, não tão proeminente, não era algo extraordinário, era uma pessoa simples. Como a própria Bíblia nos transmite, uma vez que o próprio Senhor Jesus mesmo nascera numa manjedoura, trazendo toda aquela ideia da simplicidade, da humildade. O primeiro segredo que nós temos aqui na genealogia de Jesus é que Deus, na família de Jesus, no decorrer da história, no decorrer dos séculos, Deus se fez uso de várias pessoas, desde pessoas importantes até pessoas menos importantes, desde reis até pessoas mais simples, como era o pai de Jesus, José, o qual, naquele período em que Jesus nasceu, era apenas um judeu comum naquela época, né? Era apenas um judeu ali comum, vivendo sob o cuidado do Estado romano, do Império Romano, como qualquer judeu daquela época. Logo no primeiro versículo aqui, Mateus coloca: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a genealogia de Jesus começa lá em cima, com Abraão, um pico, depois tem um novo pico em Davi e mais um em Jesus Cristo. Então, esses foram os três principais nomes envolvidos em toda essa linhagem da genealogia de Jesus Cristo. Lembrando que a linhagem terminou em Jesus, acabou em Jesus. Uma vez que Jesus não se casou e não teve filhos, não teve descendentes, a linhagem acabou em Jesus. Então, quem são os filhos de Jesus agora? São aqueles que o são pela fé. Há um versículo muito interessante no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 8, versículo 11, que diz o seguinte: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E esta palavra dita por Jesus Cristo, podemos dizer que esta palavra se cumpriu de certa forma na própria genealogia de Jesus Cristo. Porque na genealogia de Jesus vemos pessoas de diversas etnias entrando nela, pessoas de outras nações, pessoas de outros povos, vindos do Oriente, vindos de outras regiões. Enfim, de certa forma este versículo, esta citação que Jesus faz em Mateus capítulo 8, versículo 11, de certa maneira se cumpre na própria genealogia de Jesus. Nós podemos citar aqui, por exemplo, as mulheres que fizeram parte da genealogia de Jesus. Não era comum o nome de mulheres sendo citados em genealogias naquela época entre os judeus. Geralmente o nome dos homens eram citados nessas genealogias, a menos que a mulher tivesse algum papel muito importante.